isso que eu acho bem importante, que assim, não minimizar mesmo o puerpério, porque é muita transformação. E, por exemplo, eu não fiz esse acompanhamento, né? E eu não sabia, enfim, e eu acho que inclusive eu tive uma hiperlactação também. Hoje, eu acho que eu tive com certeza, assim. Então foi bem trabalhoso essa questão da amamentação, é um estranhamento, mas, né, tipo, tá ali e só vai. E aí complementa tudo com todas as outras transformações que estão acontecendo junto, porque daí tem a amamentação, tem a falta de sono, que pra mim, esse combo, hormônio, falta de sono, daqui a pouco uma amamentação que vai dar algum probleminha ali, que tu pode resolver, mas que, né, tipo, até pegar bem, o bebê pegar bem. E os hormônios, já falei, né? Olha, já me perdi. É isso que acontece com as mães, entendeu? É isso, entendeu? Tu já esqueceu o que tu tava falando. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux, eu sou apresentadora do programa. E hoje é o episódio mais esperado desde que começou o Psicologia e Corpo, que nós vamos falar sobre puerpério. Desde o primeiro episódio, né, conforme nós íamos conversando, apesar do tema não ser o puerpério, as convidadas trouxeram essa experiência, né? Então, como eu vi que era algo importante na vida de uma mulher que tem filhos, né? Eu acho que é importante a gente conversar e refletir sobre o assunto e cada vez mais. E claro que, como eu falei no episódio anterior, conforme a gente vai refletindo, mais a gente vai fazendo escolhas, né? Eu acho que até esse episódio vai ajudar no referente ao episódio anterior, né, que nós falamos sobre ser ou não ser mãe. Esse episódio também vai ajudar na decisão. E hoje eu trouxe duas mães de meninos, né, que é a Clarissa Penha e a Michelle Goulart, que elas já estiveram aqui e já trouxeram um pouquinho da experiência delas sobre essa fase. Que o puerpério, para quem não sabe, né, é toda uma readaptação do corpo da mulher, né, depois que ela tem, que nasce o bebê, né, tem relação também em trazer os órgãos para dentro, né, gurias? Depois, não sei se vocês quiserem explicar, a montanha-russa de hormônios, né, a adaptação em conhecer um ser vivo, né, e também tem a ver com o filho idealizado e o filho real. Enfim, desculpa, mas vou passar para elas se apresentarem. Elas já se apresentaram, mas vão apresentar de novo para quem não conhece. Bom, então vou começar me apresentando, gente. Meu nome é Michelle, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com a fisioterapia dermatofuncional, que para quem não conhece, é a parte da fisioterapia que trata, né, de estética, né, então eu trabalho com tratamentos faciais, né, toda essa parte estética, e atendo muitas mães, né, que estão passando justamente também por essa fase do puerpério, então acabam sendo as minhas clientes, assim, essas mulheres também, né, e claro, né, então sou mãe, eu tenho um menino de 3 anos que é o Léo, né, e no meu episódio que a gente veio aqui, eu falei um pouco, né, Ju, sobre essa questão do puerpério, né, que eu acho que o teu também, né, claro, a gente teve essa questão do puerpério no meio da pandemia também, que eu acho que faz muita diferença, né, ali nas alterações emocionais e, enfim, né, por causa de toda uma função aí que estava acontecendo. Bom, eu vou me apresentar, então, né, novamente, mas para quem não assistiu os episódios anteriores, eu me chamo Clarissa, eu sou profissional de educação física e também trabalhei com inúmeras gestantes, né, então pude acompanhar o desenvolvimento gestacional de muitas mulheres e também esse retorno das mulheres, né, à prática de exercícios físicos. Também sou doutora em neurociência do comportamento, que hoje em dia acho que faz com que eu
tem uma compreensão mais global mesmo, né, de todas essas questões, e que aqui a Juliana trabalha também, né, de psicologia e corpo. E há 2 anos e meio nasceu meu filho também, o Bento, e aí eu pude viver toda essa experiência física, fisiológica e emocional no meu próprio corpo, né? Gente, porque é uma loucura, né? Antes de eu ser mãe, por mais que a gente atenda, por mais que a gente conviva, assim, com algumas grávidas, mães, enfim, eu achava bem complicado, assim, de entender essa questão do puerpério, né? Eu disse, é um momento tão feliz, como é que a pessoa pode estar deprimida, como é que a pessoa pode querer chorar, como é que... E aí, quando o puerpério bateu, minha gente, eu disse, Senhor, me segura. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, tipo, eu nunca tive, nenhum histórico de depressão e nada, mas eu acho que o puerpério, eu acho que todas as mulheres, eu acho que dá uma batidinha ali, tipo, não necessariamente tu ter uma depressão, mas eu acho que dá uma batida ali de tu ficar mais sensível, porque eu acho que são muitos fatores, né? Sim. Desde questão hormonal, é o teu corpo, é muita coisa que envolve, né? E também depende se foi um parto por cesárea, ou se for natural, ou como é que foi o parto também, assim, né? As complicações. Tudo. Então, a mulher, ela tem que se cuidar, ela tem uma necessidade de se cuidar também, mas ela tem que cuidar do bebê, né? Então, mas a questão da depressão pós-parto tem a ver muito com o contexto, né, de onde a mulher vive, a história da saúde mental dela também. Você já teve outros episódios não tratados de depressão, mas com certeza o puerpério, ele vem, né? Vem. É aí que tá, né, Ju? Às vezes não é uma coisa clínica, né, uma depressão clínica, mas eu acho que vem sempre uma coisinha, assim, se tu passar, eu não senti nada, foi tudo normal. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa estranha aí, porque é complicadinho. É que, gurias, falando um pouco, assim, obviamente, da minha experiência, das emoções que eu senti, dentro um pouco, né, das questões fisiológicas, digamos assim, a gente passa, então, 9 meses num processo de transformação física, né? De acolhimento daquele serzinho. E isso em algumas horas, algumas mulheres poucas horas, outras mulheres num trabalho de parto muito prolongado, de dias, enfim. Toda essa transformação sai em questão de minutos. E o teu corpo, então, ele é imerso numa transformação hormonal, física, fisiológica, muito rápida. Então, levou 9 meses para chegar naquela condição, e aí, em minutos, aquilo ali tudo se transforma, né? Aí eu até tava dando uma lida, assim, tipo, de como que a gente... Como que se trabalha na ciência essa questão do puerpério, né? E aí eles falam, então, que tem um período que é o período agudo, que são de algumas horas, né? Depois desse nascimento, em que, então, trazem algumas questões que podem vir a acontecer, sangramento e tal. E o puerpério, propriamente dito, seria, então, as próximas 6 semanas do período, né, que nasce a criança. Então, sobre meu processo nesse periodinho, tá? Porque depois tem todo o outro. Que aí eu descobri que não é puerpério, é maternidade mesmo. Mas, assim, nesse período... eu me lembro que eu tive pessoas sensacionais que me deram livros para ler e não sei mais o que, mas aquela pilha de livro, né? Do sono, como fazer a criança dormir. Não, esses são os melhores. Era bem assim, tipo, bem realista, sabe? Que eu acho que é Alma de Mãe, alguma coisa assim, depois a gente pode tem um que é bem conhecido, que eu não lembro o nome agora, mas todas vêm não vou lembrar, depois a gente faz uma lista pra vocês, gente. A gente faz um adicional ali na descrição do episódio. E eu comecei a ler, mas eu tava tão envolvida na roupinha, no quartinho. Isso antes? Isso antes.
no quartinho, não sei o que eu comecei a achar um pouco difícil. Eu tava lendo e comecei a achar que, mas não é possível. Eu vou dar conta. Ai, que drama, sabe? Sim. Bem sincera, assim, a minha essência falava era isso, exatamente sabe? tipo, Ai, que frescura. E aí eu li metade do livro, tá? E aí, quando eu fui viver o puerpério, eu fiquei pensando assim, por que eu não li esse mais 200 para me preparar para esse momento? Porque, por exemplo, aí, Michele, tu compartilha aqui, né, comigo, ou se foi só comigo. Mas, por exemplo, o aleitamento. Eu esperei a gestação toda, o leite descer e tal, de fato, antes de nascer, já vi. Primeira vez que eu vi um leite, assim, eu achei aquilo assim... Já desceu. Eu tenho leite. Eu achei uma coisa assim, louca aquilo. Eu não podia deitar de lado já, no final ali da gravidez, porque já saía um colosso. Então, tipo, tudo isso tu tem que se adaptar. Sim, quantas semanas antes, vocês perceberam isso? Da questão de sair. Que é colostro, né? Daí depois que tu vai descobrir o que é sair um leite, entendeu? Eu não sei, eu acho que no último trimestre já tinha um pouquinho, tipo, e já tinha que cuidar, meio que... A primeira vez que aconteceu comigo, eu pensei assim, ai, me babei. Eu senti, me babei. Como se fosse uma baba. Tipo, molhadinho. Sim, tipo, molha, assim, e aí... Ai, me babei. Eu pensei, tô me babando muito, né? Sou eu. Então, assim, olha a mãe, vou virar mãe. Porque tem mais essa. Quando tu tá grávida, pra mim demorou muito pra cair a ficha, assim, tipo, eu vou ser mãe. Porque, tirando o primeiro trimestre, que às vezes é mais complicadinho ali, de tu tem algumas transformações e pra algumas mulheres é mais pesado ou não. E na mesma mulher isso pode acontecer de diferentes formas, se tu tem 2 gravidez, né? Um filho pode ser diferente do outro, então assim, dependendo, tu nem lembra que tu tá grávida, às vezes eu nem lembrava, tipo, ia crescendo uma barriga, mas a disposição, tudo, né, então tipo, não cai a ficha, né, eu acho que vai cair a ficha mesmo, depois que nasce as coisas começam a acontecer, tipo, oi, tudo bem, uma criança. Despreparo mesmo. Sim, então, por exemplo, eu achava que o quê? Eu achava... Estamos todos aqui porque nascemos, né, de algum lugar, então um processo natural, todo mundo é capaz de gerar, de nascer e de amamentar. Tu tinha uma visão mais natural, mais assim. Natural, eu achava que ia ser tudo muito natural. Eu já achava que... E daí eu comecei a ver algumas coisas até sobre amamentação, porque eu já me preocupei com essa função de amamentação antes. E aí eu comecei a ver algumas consultoras e tal, então eu comecei a me preocupar mais com isso, porque eu já vi que não era uma coisa tão natural assim. Eu disse, não, o bebê às vezes não aprende, não sabe, tu tem que posicionar, tu tem que não sei o que. E aí algumas coisas me ajudaram até para essa outra fase. Isso que eu acho bem importante, que assim, não minimizar mesmo o puerpério, porque é muita transformação. E, por exemplo, eu não fiz esse acompanhamento, né? E eu não sabia, enfim, e eu acho que, inclusive, eu tive uma hiperlactação também. Hoje, eu acho que eu tive, com certeza, assim. Então, foi bem trabalhoso essa questão da amamentação, é um estranhamento, mas, né, tipo, tá ali e só vai. E aí complementa tudo com todas as outras transformações que estão acontecendo junto, porque daí tem a amamentação, tem a falta de sono, que pra mim, esse combo, hormônio, falta de sono, daqui a pouco uma amamentação que vai dar algum probleminha ali, que tu pode resolver, mas que, né, tipo, até pegar bem, o bebê pegar bem. E os hormônios, já falei, né? Olha, já me perdi. É isso que acontece com as mães, entendeu? É isso, entendeu? Tu já esqueceu o que tu tava falando. Então, esse combo todo é pedir pra dar uma enlouquecida, assim, na cabecinha do ser humano. Por isso que eu vejo, né, a importância de ter uma rede de apoio, né, nesse momento. Sim, tem que ter a ajuda do pai, do pai do filho, né, dos parceiros. E de outras pessoas também, porque quem que vai fazer a comida pra vocês? Como é que vocês vão cozinhar ou como que era uma coisa que eu via que, assim, às vezes o bebê não precisa, a gente não precisa de ajuda com o bebê, né, as mães, mas a gente precisa de ajuda, assim, tipo, na casa, arrumar a casa, fazer tirar comida, fazer coisas básicas, assim, tipo, pega uma água pra mim, sabe? Isso da pandemia foi muito bom pra mim,
né? Porque o meu marido, desde o último trimestre, a gente se trancou em casa. Eu nunca me esqueço, meu aniversário de casamento é dia 17 de março. Nesse dia fechou tudo. E a gente foi pra dentro de casa, a gente nunca mais saiu. Então era nós dois, e eu comecei a ter barriga, porque eu não tinha barriga, né? Eu nem pude desfilar com a minha barriga, porque eu não tinha. Quando fui começar a aparecer, eu tava trancada dentro de casa. E ali a gente ficou até junho, quando o Léo nasceu. E continuamos, né? Porque foi o auge da pandemia. Então ele viveu todo esse último trimestre da gestação, que ele não ia conseguir viver, porque a gente ia cada um trabalhar, sua rotina, né? E praticamente até 1 ano e meio do Léo, ele tava em casa também, trabalhando de home office. E naquela função ali. E então, tipo, teve essa parte boa, mas ao mesmo tempo eu acho que teve uma parte ruim que, olhando depois de fora, assim, depois que passou tudo, eu fico pensando assim, meu Deus, a gente tava, depois que ele nasceu, a gente ficou 2 meses só, nós dois, sem mais ninguém. Porque não tinha empregado, porque tinha essa função da pandemia, então era um medo, porque tu tinha um bebê, né? E eu acho que toda mãe, quando nasce uma mãe, nasce o medo e a frustração, né? Sim. Sempre. A culpa e frustração. E pra quem já tem, fica pior ainda, então. Sim. Não tem um dia não tem um dia que tu não potencializa 1000 vezes, né? E aí, então, tipo, medo, e era uma situação que o mundo inteiro estava passando por uma situação de medo, de pânico, né? Pânico. E tô com o bebê em casa. Eu me lembro que eu pensava, eu disse, sério, a gente não pode pegar isso daí, porque, tipo, se acontecer alguma coisa com a gente, o que a gente vai fazer? Tipo, quem é que vai vir aqui? Tipo, então, pra mim, foi muito angustiante essa questão também de estar foi bom, por esses motivos, e foi ruim, por causa dessa angústia, assim, né? E esse medo que vai surgindo, assim. Sabe que da rede de apoio, eu me lembro que, por exemplo, então eu achava que tudo era natural, tudo lindo, eu sou easy flow e tudo certo, e vou dar conta, e vou chamar pai, vou chamar a mãe para dar uma ajudinha. O Bento nasceu ainda em tempos de pandemia, eu não tive visita no hospital, para irem visitar lá em casa, os avós foram, né? Quando é que ele nasceu? Em maio de 21. Maio de 21, já tava um pouco, acho que já tinha vacina, né? Já tinha começado a vacina. Tinha começado a vacina. Mas teve uma última crise da Omicron. Foi no início crise de 2000. Forte, assim, né? Crise forte que fechou tudo depois do verão. Isso. Eu ia colocar o Léo na escola e daí fechou tudo de novo e isso foi um caos. Mas o que eu me dei conta? Meu marido também, meu marido passou a trabalhar, ele ficou com uma licença enorme e depois, como ele era grupo de risco, ele também começou a trabalhar de casa, né? Então, a gente ficou muito, nós três. E eu achava, antes de ser mãe, que eu ia querer muito a ajuda das pessoas para cuidar do meu filho e tal. E eu comecei a pensar assim, eu comecei a sentir uma vontade de eu fazer as coisas, eu cuidar, porque eu queria ajuda. Mas eu queria saber que ajuda que eu queria. Pra pedir, né? Pra pedir. Então, eu tava muito imersa ali naquela maternidade, naquela doação, e eu sentia muito isso, assim. Então, quando... E a gente só abriu pra, assim, os tios irem, né? No caso, os meus irmãos conhecerem o Bento. Ele já tinha tomado aí, eu acho que a primeira vacina, já era 1 mês e um pouquinho, que já tinha nascido, e era lá, tipo, no saguão, de carrinho, aberto. Mas eu me lembro de sentir um pouco isso, sabe? As avós quererem muito ficar com o netinho, obviamente, mas quando, na verdade, eu também queria ficar com ele descansada. Eu queria uma ajuda mais de... Exato, tu não quer ajuda com o bebê, tu quer ajuda eu quero curtir ele também, tu mas ajuda assim, com a volta. me dá uma ajudinha aqui, faz uma comidinha aí. É como se fosse assim, o bebê é meu, mas me ajudem no resto. Me deem um suporte, né? Ou pega enquanto eu vou tomar banho, né? Sim, tipo, pega pra eu tomar banho, pra eu, sei lá, pega um pouco pra eu talvez descansar, ou enfim, porque essa história de que, você descansa quando o bebê descansa, não existe. Tem até um meme, né? Não existe. Que tem uma mãe passeando com um carrinho. Isso, elas me abraçam. Daí o bebê dorme e ela dorme na outra, assim, isso, os bebês nos carrinhos. Eu já vi isso daí. E eu
a minha sogra conheceu o Léo antes porque ela estava totalmente em casa, não estava saindo. A minha mãe foi ver ele pela primeira vez com 2 meses, tipo, de pegar no colo. Gente, eu tenho a foto disso, eu disse, gente, como é que eu vou explicar pro meu filho que as pessoas, quando ele nasceu, ficavam de máscara, não podiam se ver. Não dá pra acreditar que a gente passou por isso, né? É muito agora, engraçado. Tão recente, é tão recente e ao mesmo tempo parece tão fora do... Né? Parece que faz tanto tempo, assim. A capacidade do ser humano de se adaptar é impressionante, né? Mas a gente passou por uma situação muito horrível, né? Muitas pessoas ficaram doentes além do Covid, né? Ah, sim, com certeza, sim, né? Sim. E doenças, tipo, né, da mente, não só do corpo, né, Ju? E em todo mundo, né, crianças e enfim, né, foi toda uma mudança muito radical para todo mundo, né. Mas até eu tenho só o Léo, né, tenho um filho. E só, talvez... Já é bastante. Já é bastante. E talvez isso da pandemia tenha me feito pensar nessa escolha do segundo também, né? Porque quando tu tem um, depois tu tem... a pergunta é, quando tu vai ter o outro? Sim, normal. Isso é normal. Antes disso, deixa eu perguntar pra vocês. Como foi o momento no parto ali, de vocês conhecerem o filho, né? E nas primeiras semaninhas, bem no início, em que a mulher sente uma melancolia, uma tristeza, uma ansiedade, né? Como é que foi esse momento pra vocês? Bom... Como é que foi teu parto, Clã? O meu parto foi estressante. Porque eu tava preparada pra tudo normal. Tu tava easy flow, tudo assim, natural, tipo, vai acontecer. Tô morrendo de dor aqui. Ai, gente, eu era o contrário. Eu era o contrário. Eu disse, não sei se... eu quero normal, mas não sei se eu quero normal agora. Acho que eu quero cesárea. Não, mas eu acho que eu não quero cesárea. E aí eu já tô preparada. Eu tava meio que pensando na fase seguinte, o que ia acontecer. Tu vê perfil totalmente diferente, né? Mas, enfim, eu fiz ali tudo que eu pude, né, pra ter o parto natural e caí numa cesariana de emergência. Meu filho, eu tive um descolamento de placenta e o Bento teve um bradicardia muito importante enquanto eu tava, né, ali tentando. E aí a obstetra falou, não, ó. Quantas horas tu ficou de trabalho de parto? 8. Enfim? 8 horas. Mas é muito tempo, né? É que às vezes o que acontece, às vezes, tipo, tu pode ficar bastante tempo, mas, tipo, tá uma coisa tranquila. Não, mas... Às vezes 8 horas meio O power. meu foram 8 dor, horas né? que eu tava vendo, assim, que tava muito errado. Tava muito errado. Já tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Tava muito errado. Sim. Dava pra sentir, assim, que tava bem longe do que era esperado, assim, sabe? Mas, enfim, né, os sinais vitais estavam ok, eu tava num trabalho de parto, o nenê tava bem. Só que quando eu tomei, então, a peridural, que eu pensei, graças a Deus, agora então só vai. Agora eu consegui finalmente tomar essa anestesia, né? Agora só vai. Aí elas identificaram que eu não parava de ter contração. Tava com o útero hipertônico, né? E aí ele teve um bradicardia, enfim, e fomos pra cesariana. Eu tô falando bem calma, mas foi um estresse, né? Ele teve um bradicardia. Eu queria tirar ele pelo umbigo, rasgar a barriga e tirar, né? Sim. Mas quando a gente foi pra cesariana, então, foi tudo muito rápido. Acho que em 5 minutos ele nasceu. Só que ele não chorou, né? Ele não chorou. Não necessariamente eles choram. E era uma bolota, assim, uma coisa bem... Só enxergava, assim, uma cara bem grande. E cheio de cabelo. Eu também era cheio de cabelo. A médica... Era uma coisa que eu não imaginava. Olha só que coisa engraçada. Ela, tô vendo aqui, cheio de cabelo. Eu nem imaginei se tinha cabelo, não, né? Não pensar, né? Tem cabelo. Só que até o Anderson, coitado, ainda conseguiu se atinar a fazer um vídeo de segundos, assim, e eu só aparece o Bento e eu tô dizendo assim, ó, chora, filho, chora, filho. Que a sobrevivência, né? Chora, pelo amor de Deus, porque, tipo, eu tinha visto o coraçãozinho dele. Sim. Apareceu um P, eu quase morri, né? Ai, meu Deus. E ele não chorava, e a minha obstetra, tá tudo bem, ele vai ter a vida toda pra chorar. Aí eu disse, então tá. Mas depois ele chorou. Como é que... Eu não me lembro dele chorar. Acho que não necessariamente eles choram. E o Apgar não tem a nota do... Ele foi mal, não foi mal, mas tipo, ele não foi assim o Apgar, foi de um bebê que teve sofrimento, né, no trabalho de parto. Mas aí eles já colocaram aqui e ele já
Então... Já mamou. Que amor. Já mamou, aí eu curti aquele pouquinho. E é um tantinho... É que eu falo um pouquinho porque a gente tá ali anestesiado. Nem lembra também, né? E depois, assim, foi... Então, eu fiz uma cesariana. Eu me lembro de várias coisas interessantes. Uma, quando no outro dia eu me vi sem a barriga, eu fiquei... Mas já tava sem barriga? Eu fui anormal. Mas acho que foi de tanto exercício que eu fiz, né, Jo? A vida toda. Eu fiquei sem barriga e a médica ainda falou, não, mas amanhã tu vai ver, tu vai ficar com uma barriguinha de 3 meses de novo. Eu nunca fiquei. Você não ficou inchada, é demasiada, nem porque deu um corte, né, no útero. Nada. Fiquei, tipo, aqui embaixo, onde foi a cesariana, ficou inchadinha, assim, né? Mas que coisa boa, cara. Zeradinha. Não, eu fiquei... Aí acho que eu vou ficar toda inchada. Eu não fiquei inchada. Tudo que eu não fiquei inchada na gravidez, depois eu fiquei, tipo, a perna, assim. Tipo, daí também passou em 2 segundos e... nas pernas? Sim, na perna, assim, porque tu tem muito líquido e aquilo é bem isso, né? Saiu, acabou. Tipo, acabou agora, sai neném, tu tem que o teu corpo voltar pra aquela homeostase antiga de novo. Então, tipo, dá esse... Mas sabe, Gurias, tu fez... tu teu parto foi natural, foi cesariana? Não, eu fiz uma cesárea. Como é que foi o meu parto? Eu tava com 39 semanas, tava com dilatação, ele tava encaixado. E aí a minha médica assim, olha só, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir até as 40, né? E depois, se tu quiser continuar, tu vai ter que ir, tinha que fazer assim, todos os dias. Gurias, eu estava no meio de uma pandemia, eu já tinha que ir no hospital fazer alguns exames de vez em quando, né? No meio da pandemia, tipo, onde a gente não sabia nada, né? Naquele pânico, tipo, eu ter que ir todos os dias no hospital pra eu... Olha só. Acho que foi uma boa decisão. E aí eu pensei, bom, então vamos... Ela disse, eu quero muito que tu tenha parto normal. Quem sabe a gente faz o seguinte, a gente vai até as 40 e marca a data. Se ele não nascer até ali, beleza, aí a gente vai pra cesárea. E eu disse, tá, tranquilo. Até porque eu pensei o seguinte, eu quero estar bem pra outra fase, que é a fase que tu vai amamentar, que tu vai estar com a criança, né? Então eu pensava muito também nessa outra fase, né? Que ia vir com o bebê pequeno. E aí... tava naquela coisa, só que essa coisa de tu não saber se vai ser parto normal ou se vai ser cesárea é uma coisa meio angustiante. Eu disse, ai, não queria que nascesse de madrugada. Eu não sei porque me dá uma angústia de ter que ir pro hospital de madrugada. Eu disse, não queria que fosse de madrugada. Aí eu disse, tá, mas eu acho que eu quero parto normal, né? Porque é melhor. Ai, mas eu não sei se eu quero parto normal. Então eu tava naquela angústia. É uma coisa que a gente não decide o parto, são né? os primeiros contatos com, assim, o total descontrole que é ser mãe. O total descontrole. E aí acabou que, enfim, ele não nasceu. E daí foi uma coisa muito engraçada, porque o meu não foi assim, tipo, eu entrei em trabalho de parto e daí vamos pra cesárea. Então eu cheguei no hospital. 40 semanas e não nasceu naquela data que vocês me imaginaram. Não. Então, dia 30, eu peguei e eu disse... Sério, que coisa mais engraçada, né? Porque eu peguei uma malinha, fui pro hospital e eu disse... Falei pro meu marido, tu já imaginou que vai sair uma criança daqui de dentro, daqui a algumas horas, tipo... Porque é bem isso, não tem uma preparação. Tá querendo nascer, entrei em trabalho de parto. E aí eu disse, tá, daí a gente foi, né? Tipo, tudo muito tranquilo, assim. Mesmo sendo uma cesárea, né? Os médicos desligaram as luzes, botaram música, que tu não escuta metade das músicas que tá tocando, porque tu tá ali, tipo, aqui nervosa. Tipo, e o parto é muito rápido, né? A cesárea, a gente acha que demora. Não, é muito rápido, é 20 minutos. Pra tirar o bebê é 5 minutos. E aí eu lembro que a médica... Só ia abrindo, né? E ela, 8 horas. Sim. É uma amiga minha, aconteceu a mesma coisa. Entrou no trabalho de parto, tava lá, não sei o que, tá indo quase 10. Não passava o bebê, não passava, teve que ir pra cesárea. Ela, eu não acredito que eu passei por tudo isso. Mas uma das coisas que eu acho que eu não fiquei tão inchada foi porque eu tive todo o trabalho de parto. Também. Né? Também. A bolsa estourada. Eu acho que eu não inchei tanto porque o meu corpo fez o processo. Sim. Só que não rolou. Eu acho que uma das coisas não foi só também, meu. Também. Mas aí... E o contatinho com o bebê. Que ela falou. E aí, assim... Aí, enfim, daí é 5 minutos e tu tá meio naquela coisa e tiro o bebê. Eu me lembro dela falando assim, tem cabelo. Meu Deus, é a cara do pai. E aí tirou, assim, daí eu me lembro dela tirando, assim, vindo, assim, né? E aí claro, daí eu chorei, assim, daí veio pro colo.
Só que essas primeiras semanas, que isso tu perguntou também, né, Ju? E o primeiro momento, assim, tipo, tu ainda... Tu tá reconhecendo. Tu tá reconhecendo, não é uma coisa assim, tipo... O amor não vem... Depende, né? Eu, pelo menos, assim, eu fui conhecendo. E aí começou a vir aquela coisa de, tipo... Tá, entendi. Eu sou mãe, tipo, é isso aí. Mas isso foi uma ligação que foi acontecendo, assim, tipo, muito interessante. É que o amor, isso uma construção, né? É uma construção e um dia, assim, parece que vai explodir. Porque tu pensa assim, ó, tem como isso aumentar? E ele só aumenta o amor, porque é isso, é uma relação ali de intimidade que vai acontecendo, que vai construindo e tal, né? Mas... E não só flores, né? Porque às vezes tu tem vontade de... Pelo amor de Deus, eu só queria ficar ouvindo os meus pensamentos um pouco. Né? Sim. É amor, é uma mistura de amor e ódio, assim. Ódio é uma palavra muito forte, mas é amor. E ao mesmo tempo, tipo, eu quero um pouco de paz. Meu espaço, assim. Mas aí, nesse começo, assim, então, quando a gente foi pra casa... aí, então, eu experienciei esse momento, então, do puerpério, que foi transformação aí, que era outra transformação. Então, eu tive um boom, né, no peito, e aí, o tanto que eu cuidava do Bento, eu tinha que cuidar dos meus peitos, porque ele mamava, eu fiquei muito machucada, enfim, né, foi um processo ali. A outra coisa que eu achei muito interessante e que ninguém tinha me falado, por exemplo, é que o teu útero, então, vai expandindo, 9 meses, e depois ele tem que retornar. E ele retorna, não leva 9 meses pra retornar, ele leva, né, horas. Horas na hora que tu tá ali, porque ela vinha alguns medir. Dias. Não são os primeiros dias, a primeira semana que exatamente. vai... As primeiras horas elas vão vendo porque ele tem que estar reduzindo. Lá no hospital já. E aí vai... Eles vão avaliando se tá reduzindo ou não? Sim. Depois da cesárea. Mas depois tu sente, porque o que acontece? Tu amamenta, libera ocitocina e tem a... e o útero vai. Então tu tá aumentando. Mas tem a ligação mamária e o útero, né? Tem uma ligação de inervação que já dá essa contração do útero, parece. Eu não lembro, mas é verdade. Então eu sentia muita cólica. Então, amamentar foi um desafio, porque eu sentia dor na mama. Depois de amamentar, eu tinha que drenar, porque eu tava enlouquecida. E cada vez que eu dava de mamar, eu sentia muita cólica. Cólica, E eu sangrei por mais de 1 mês, diariamente. Sim. São coisas que ninguém... E quando aconteceu comigo, ninguém tinha me dito. Eu pensei, essa cólica é normal? Talvez se eu tivesse lido o livro até o fim. Mas assim, ó, essa cólica é normal? Obstetra, olha aqui, ó. Eu tô com isso aqui. Será que é da cesariana? Não, é normal. Aí, sangramento. Tipo, quando é que vai acabar isso aqui, né? Sim. Normal. É normal sangrar por um mês? Não, é que aí depende. Depende da mulher. Uma sangra. Mas... Eu já não tive tanto essa função da amamentação. E tem os pontos, né? E mais os pontos. E isso... Dói, né? Dói pra caramba. Aí que tá. A minha experiência foi diferente da Clara. Ó, que legal. A questão da amamentação não tive muita sorte, porque eu fiquei com uma fissurinha leve, assim, e aí já encaixou, já pegou, já foi, e eu tinha leite, talvez eu tivesse bastante leite, né? E aí, então eu tinha leite, mas tinha o suficiente, né? Eu lembro que eu olhava o meu marido, nós dois, né, meio que, ele também descobrindo, né, toda essa transformação que tava acontecendo comigo, ele, Michelle, sério, eu tô impressionado com o teu peito, e eu disse, gente, sério, fica dura, parece umas bolas de, sei lá, de concreto, aquilo, né? E quando começa a chegar perto de amamentar, fica duro, tu tem que tirar o leite. E aí, é uma função. E aí, eu sei que foi super tranquilo, então eu não tive tanto problema. A minha cesárea foi muito de boa, tanto que a minha médica, eu cheguei lá nos 10 dias depois da reconsulta, né? Pós-parto. E aí, ela me olhou assim, sério, o que é isso? Mas que puérpera é essa? Tipo, o que aconteceu? Eu já tinha meio que praticamente voltado, assim, tinha emagrecido acho que uns 10 quilos, ficou já o restinho que tinha de alguns quilos. E ela me deu umas medicações pra tomar em casa. Eu disse, eu não vou tomar nada, não tô sentindo nada. E fiquei tranquila. Eu disse, pois é, Michelle, tu vê como é relativo, né?
Acabou de sair uma paciente minha agora, que foi parto normal, e ela está morrendo de dor. Ela tá com uma... Ela tinha que andar com uma almofadinha, sabe? Aquelas para hemorroidas, porque ela teve que fazer epísio. Porque a minha médica disse, às vezes, dependendo do caso, é melhor fazer a epísio do que lacerar, né? A região de qualquer forma, né? E aí ela tava com muita dor, tipo, ela tava com muita dor. E eu lá, bem faceira e tranquila. Então essa minha experiência no pós-parto, mesmo sendo uma cesárea, que às vezes a gente fica tipo, os pontos e tal, nananã, foi muito de boa. Então eu acredito que a minha questão do puerpério ainda foi mais uma questão psicológica minha, né? De me reencontrar e de emergir nas minhas trevas, né, porque eu acho que eu pensei muito na minha vida, eu pensei muito em mim, na minha mãe, na relação da minha mãe comigo, porque claro, né, tipo, agora tu é mãe, agora tipo, poxa, eu entendo o que a minha mãe passou agora, né. Então acho que foi uma questão mais assim, porque eu não tinha esse aspecto fisiológico, né, e que é muito ruim também, porque a mulher, já tive amigas que tipo, eu desisti, não consegui amamentar, porque foi muito sofrimento, né, e aí entra o combo todo aquele, assim, dormir, hormônio e tudo isso é muito regado difícil. a não dormir, né? Não dormir. Pra mim, a pior parte da maternidade é não dormir. Eu tô falando a parte, essas coisas, porque eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, pra mim, me faltou. Né? O que te faltou? Essa informação. Né? E são coisas que as pessoas não falam muito mesmo. Não falam, né? Esse tipo de coisas. Por isso que é bom, né? Vocês estarem falando, e até nem tô falando hoje muito, porque, assim, são experiências ricas, né? Gigantes, assim, muito profundas. Mas a gente tá tocando terror aqui. Não, agora eu vou amaciar. Ju, assim, ó, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu vou amaciar, mas tudo isso eu falo porque é importante, para que a gente tenha um senso realístico da coisa, né? De realidade mesmo. Mas tudo isso é regado de uma nova atmosfera ali, né? É uma coisa que isso eu sinto até hoje com meu filho. Tipo, a gente tá exausto. Mas assim, hoje ele riu de reflexo, não me importa. Ele sorriu. Então, isso acaba sendo o próprio combustível, assim, da gente. Eu fiquei, mesmo com essas coisas tudo, sempre fui muito acelerada. Então, as coisas que me chamaram a atenção. A doação, né? A doação, então, tipo, meu filho precisa do meu leite, a princípio, pra mim, que queria amamentar, quase desisti, mas não desisti, amamentei depois até 1 ano e pouco. Mas, assim, tu precisa te sentar, acomodar, fazer o Tem que parar, não dá pra fazer tudo automático. Tu não pode, né? Tu tem que ter a pausa. Tu tem que ter a pausa. E essa pausa tu vai ter num bebezinho quantas vezes num dia? Umas 10, no mínimo? Nem sei. Já tá acostumado a fazer. A gente tá sempre no automático, né? Então, tu começa a ter uma... Aí, fora as questões, assim, hormonais e fisiológicas do processo, né? Normal, natural, que todo mundo vai passar. Começa aí essas coisas que a Michelle tá falando. É tipo de tu te contextualizar, te recontextualizar naquele encaixe ali. Teu tempo não é mais o mesmo que tu tinha antes. A tua relação... Por exemplo, eu me lembro de 2 episódios. Meu marido foi assim, ó... até hoje, né? Mas foi um cara sensacional, assim. Tipo, eu acordava. Eu tava sempre acordada, mas digamos o acordar para sair da cama, né? O susto. Ele me trazia café pra eu tomar, não sei o quê. Mas tiveram 2 momentos importantes desse comecinho, assim, de puerpério mesmo. Que eu tava muito machucada, eu tava muito cansada. E o meu marido, então, ele me ajudava. Eu dava mamar e ele pegava o Bento pra fazer ele arrotar. E aí o Bento já adormecia e não sei o quê. Aí um dia eu olhei pra ele assim e disse... Tu só tá com a parte boa. Isso é normal também. Bem normal. Já aos prantos, aí coitado. Aí, então a relação do casal também ganha um desafio, né? É um desafio. Eu ia perguntar pra vocês da relação do casal nisso, né? E vocês já estavam falando no início sobre a pandemia, que eram só vocês 3, né? Sim. A relação do casal, eu acho que por um bem comum de uma criança, acaba sem querer, por mais que tu não queira,
tu fica muito em função da criança. Então, tipo, ela é colocada em segundo plano, né? Eu brinco com meu marido às vezes. Meu marido também, tipo, é um pai extraordinário. E a gente não se deve dizer que ajudou, porque o pai não tem que ajudar, enfim, mas enfim. Que é obrigado, né? Mas enfim. E então ele tá sempre, é muito participativo. E às vezes eu brinco com ele, né? A gente vira dentro de casa de noite assim. Oi, tudo bem? E aí, como é que tu tá? A gente nem conseguiu conversar hoje, né? Porque assim, aquela criança tá sempre ali querendo a tua atenção e ela precisa, aquele momento ali tu tem que deixar de ser egoísta, né? Porque também é isso, a gente precisa deixar de ser egoísta e tu tem que abrir mão do que é teu para um bem maior, que é aquela criança ali, né? Sim. E que eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade e sofrem. Algumas pessoas sofrem um pouco mais, outras um pouco menos. Mas é isso, assim, tipo, vai abrir mão por um tempinho e daí depois tu vai te reconhecendo de novo como mulher. Depois tu tem vai todo te o reconhecendo processo, como né? casal. Aí tem um reprocesso de volta, assim, né? Porque por mais que a gente seja mãe, tu quer voltar, né? E aí é isso, aí tu não te reconhece. Eu tô bem nessa fase. De voltar. Eu te reconhecer. Assim, eu tô tentando buscar. Da relação de vocês. Não, de eu comigo mesmo. Contigo mesmo. Não, tu sabe que assim, ó... o começo ali, então, tem muito essa coisa da sobrevivência mesmo, né? Tu fica... Nossa, e a criança não... literalmente, ela é incapaz, né? Sim, tá totalmente vulnerável. Né? Gente, mas e a mãe também, quando a minha sogra me falou uma vez assim, tipo, ela me falou, não... A gente tava conversando, tipo, não falou... Não, porque uma criança, na verdade, tipo, o choro da criança é porque a criança, se não tiver um adulto, ela não sobrevive. Gente, aquilo me deu um negócio... Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é verdade, Se eu não estiver aqui, meu filho não vai sobreviver. E aí pegou a pandemia, e aí, tipo, eu não posso ficar doente, e eu não posso... Porque mãe não tem mais o direito de morrer, né? A gente não tem... E eu acho que isso... eu tô brincando. Mas é verdade, isso pesa muito porque, tipo, pra criança, independente da fase, tu é o universo dela. Sim. Tu é tudo, tipo, o meu filho brinca de mamãe e papai. Aí a mamãe, o papai e o filhinho. Mamãe, papai e filhinho. Sim. E então, tipo... tudo. O que é isso aqui? O Homem-Aranha. É o papai. É papai. É a mamãe. Isso, mamãe. Então, em determinado momento da vida da criança, tu é tudo. Então, tipo, pra uma mãe, é uma angústia de tu pensar que tu não vai estar junto com teu filho, né? E a pandemia trouxe muito isso... Aflorou muito isso, né? Pelo menos na fase que eu tava ali, que a gente não sabia nada. Não tinha nem vacina, não tinha nada. Sim. Tipo... Eu peguei Covid grávida, quase. Fiquei bem triste. Mas... Bom, a gente não sabia de nada no início, porque no início, grávida não pega, não sei o quê. Marido, não. Tipo, não, é melhor tu não sair, a gente não sabe. Sim. Tipo, fica e depois teve bastante coisa que apareceu nas grávidas com a relação ao Covid. E agora, né? que tem os dados mesmo, esses dias eu vi, tipo assim, ó... Agora já passou, pessoal, não vamos ficar apavorados. Mas assim, a pandemia, né? Não a Covid. Mas diz que triplicou o número de falecimento em parto. Sim. No parto. E pela... eu acho que o Covid tem toda a questão da vascularização, né? Do sangramento, né? Então foi uma coisa muito importante, assim. Mas, e em relação ao casal, aí o que começou a acontecer? Então... Durante 3 meses, o Bento dormia no nosso quarto. Num bercinho adaptado no quarto, né? Só que eu sempre fui preocupada com isso, sabe? Eu pensava, não, mas tipo assim, eu não posso ganhar um filho e a minha relação que é tão... Eu sempre era mega preocupada com isso. Assim, sabe? Sim. Eu vou ter que dar um jeito de tentar... Mas nos primeiros dias, meses ali, não tem problema também, né? Não, até facilita pra mulher, né? Cada pessoa também. Eu tenho amigas que a criança dorme até hoje e, tipo... A gente aprende que, assim, tipo... Ok, não julgo, cada um... Outras chegaram do hospital e já foram pro quartinho. E com a babá eletrônica. Sim. Mas aí eu lembro que eu tava um pouquinho assim, aí falei com uma amiga minha que fez a transição dela super cedo, né, do nenê pro quartinho. Aí falei com o pediatra, ele disse, não,
faz, porque depois vai ficar cada vez mais difícil de tirar, de colocar, porque eles são muito espertinhos, eles já sabem. Sabem tudo. Só que aí o que E então, desde os 3 meses, eu e o meu marido, a gente tem pelo menos o nosso quarto preservado. Sim. Mas e o sair e dar a mão? Sim, Hoje em dia... o casal da mão. Casal, porque tá no carrinho, tá na mochila. Exatamente. É que agora a gente anda de mão. Mas isso é uma coisa... Gente, Tem é uma coisa Depois de quanto tempo vocês... uns 2 anos. 2 anos, pelo menos. Gente, e tem homens, né, parceiros que ficam com muitos ciúmes e não conseguem lidar com isso, né? Com essa fase de, agora minha mulher não tá me dando mais a mão. Que é outro podcast que pode fazer, que é essa criação de vínculo dos pais, né? Porque também eu acho que para eles deve ser mais complicado também essa criação de vínculo, porque a gente tem uma coisa fisiológica que tá acontecendo na gente, né? Sim, já mais natural da mulher, né? Quer dizer... Nem fisiológica, vamos botar fisiológica. Vamos botar fisiológica. Fisiológico ali, né? E então, acho que para eles se vincularem também, acho que tem homens que talvez tenham essa dificuldade maior de se vincular. O que é uma coisa que também eu não entendo muito, né? Porque como é que tu não vai te vincular com o teu filho que tá ali, né? Michele, mas tu não acha que tem mães que também não dão espaço que tem mães que não dão espaço pro pai. Porque, por exemplo, assim, ó, eu li... que a gente não para nunca de ler, né? Mas aí eu continuo lendo, mas os livros certos. certos. Aí eu li que eu tava pra dar banho no meu filho, todo mundo dizia, ele vai relaxar. Pois o meu só berrava. Não, e com 1 ano eu não queria entrar no banho. Eu disse, meu Deus, tem 1 ano, como assim tu não quer tomar banho? Deixa pra ser adolescente pra fazer isso. Não, aí fui ler, mas o Bento era tipo um bebezinho e eu, redinha, baldinho, ofurô. No colo. Enrosca na fralda. Óleo essencial de lavanda. Luz, faz de tudo. Música, Bob Marley, instrumental para crianças. Tudo, gente. Bola, senta na bola. Aí eu li. Aí não é que eu li. A gente tinha feito um curso de preparatório de pais. De primeiros socorros. E que o Anderson... primeiro que eu sempre quis fazer. E outra que o Anderson ganhava aí mais dias de atestado, né? Com o curso. Gente, nem isso eu não consegui fazer. Aí... Não fiz nada, né? Online, mas fiz online. Tu vai ter que ter aquelas três amigas, né? Tu vai ter que ter outra. Aí ela falava assim, ó, o vínculo da mãe com o bebê é meio garantido pelo contato da pele, Sim. Ela disse, o horário do banho tem que ser do pai. No chuveiro. Por que tem que ser do pai? Não que tenha que ser, mas que é uma oportunidade pro pai ter esse vínculo da pele, do contato. Sim. Peguei o YouTube, olhei um vídeo, compartilhei com meu marido e disse, olha só, assiste. Essa tarefa é sua. Assiste, vamos ver o que vai dar aqui, tá? Porque tinha isso, né? Não pode ensaboar tudo bebezinho. Meu marido é todo meio desajeitado. Gente, mas é que é uma criança... E é toda molenguinha, e aí tu põe, aí tu não pode botar o sabão. Tem tudo isso aí. Mas, gente, deu certo. Ai, que bom. Deu certo. E aquele era o momento deles. E assim, várias coisas eu sentia meu coração na boca, assim. Por medo? Por medo. Por um excesso de zelo, de proteção. Mas que pelo bem daquela relação ali, né? E até pra já ir fazendo esse exercício de também tentar, né? Exato. Se distanciar. Tem que fazer um exercício de respirar fundo e deixar. É que nem as mães que reclamam que o pai botou a roupa, não sei o que. Deixa. Eu acho que eu vou ser chata, não sei. Não, Ju, tu vai... Deixa. Não, porque eu sou de fazer tudo, sabe? Pode ser chata, Ju. Mas a gente tem que, assim, respirar fundo na nossa chatice e tentar dar espaço. Sim, tem que deixar, né? Espaço. É importante. Nem que depois tu vai ter que fazer de novo, entendeu? Exato. Mas deixar a pessoa fazer... Mas meu marido sempre me deixou muito segura, assim, tipo... Coitado, ele tava trabalhando e ele tava trabalhando no home office e eu voltei a trabalhar. E isso, pra mim, foi uma das coisas que pegou muito forte também nessa questão de maternidade, porque
Teve a pandemia, voltamos 20 vezes na pandemia. Então, o meu voltar a trabalhar também não foi aquele voltar a trabalhar daquele jeito. Porque primeiro que eu saía, parecia um astronauta, voltava, tinha que tomar banho, tirar tudo, né? Atendia um paciente e voltava. Só que ele estava trabalhando. Home office, mas estava trabalhando. Sim. Então, eu saía de casa, ele, não, tá tudo bem. Aí, quando eu voltava, eu descobria que pediram uma coisa dele no tribunal, e ele no sling, com o Léo no sling, ele botava o Léo no sling, assim, tipo, e ficava ali no computador, quase sem se mexer, pra ele ficar dormindo, né, bem quietinho, pra dar tempo de eu voltar, e aí pegar... Maravilhoso. Sim. Então, tipo, ao mesmo tempo, ele... Era estressante pra ele, porque ele tinha que fazer o negócio do trabalho dele. Mas ele, não, tá tudo bem e tal, pra eu poder ir trabalhar, né? E, então é isso. E a gente deixar, tipo, depois quando o Léo começou a tomar mamadeira, ele é o encarregado da mamadeira. Tipo, depois que eu parei de amamentar, ele faz a mamadeira. Tipo, tanto que o Léo já sabe, né? O papai faz a mamadeira, a mamãe fica aqui deitada comigo. Eu tô lá na tua casa já. Sim. E aí, agora que ele começou umas coisas com a mamãe, que a mamãe faz, ele tá querendo inverter as rodas. E então, tipo, eu acho que também tem um pouco disso, da gente tentar abrir espaço também para esse pai estar presente, né? E fazer esse vínculo e ter essa relação, né? E, enfim, a relação dos pais, e pai e mãe, homem e mulher, vai voltando depois, aos pouquinhos a gente vai pegando as mãos. E assim, pegando agora a mão. já tô ganhando Varinai. E tem tudo isso, né? Aí, extrapolando a questão do puerpério, enfim, né? Sim. Tu tem um bebê que não fala, não é simples assim, pra mim, tá? Para outras pessoas eu acho que é super tranquilo. O quê? Deixar o filho assim, com vô, com vó, com tio, com tia, com babá, com sei lá o quê. Eu não sei, eu tinha um desconforto. Agora meu filho fala tudo. Tem uma rotininha organizada, então agora a gente já tem os Vale Night. A gente já vai no supermercado, assim, de mãos dadas, já vamos assim num barzinho. Vai viajar, a próxima etapa é viajar um final de semana. Um fim de semana. Fica lá uns 2 dias. Não, mas a Clá já viajou com o neném, eles viajaram, o bebê, né? Quando o Bento era bebê, viajaram... Mas com o Bento, né? Não, Bento, mas agora é só pai e mãe. Eu quero viajar os dois, casal. Eu quero chegar lá, vou chegar. Não, vai. Um dia a gente vai assim, a gente vai baby steps, fica um dia, deu tudo certo. Agora ele dá tchau, chega na casa da minha mãe, da minha sogra. Tchau, mamãe, tchau, papai, tipo, bem faceiro, tipo, não tá nem aí. Né? A gente, é que é uma adaptação que é nossa, né? É nossa, escolinha. É nossa. E qual a emoção que vocês perceberam lá no início, voltando, né, para as mães né, que estão tentando decidir, ganhar ou não ganhar, ou já ganharam, ou para se identificar. E vocês estão, qual é a emoção, né, que vocês mais sentiram? Se é a ansiedade, se foi a tristeza, o medo? Paixão. Com tudo isso que eu falei, o que eu mais sentia era paixão. Era assim... Sabe quando tu te apaixona? O auge de uma paixão, a maior paixão que tu teve na vida, numa constante, assim. Isso foi o sentimento que mais... Felicidade, né? De ter... porque eu senti tudo isso que eu falei pra você. Eu senti muita dor, eu senti muito medo, eu senti angústia, eu senti ansiedade, eu senti impotência. Tudo isso eu senti na arrancada. E continuo sentindo. Né? E não para, para, isso não mas essa é mesmo uma potência assim de emoção, né? Porque tu tá com toda essa força e é uma coisa, é um sorriso, é um assim, tipo, nossa, como meu filho tá bem de saúde, né? Sim, isso dá um orgulho, são né? coisas que parecem poucas, mas isso aí tem uma potência, assim, sabe? Muito louco, assim. Eu acho, eu me surpreendi bastante com, né, tipo, desse aspecto negativo, assim, digamos, essa questão do medo, né? Eu me vi uma pessoa que começou a sentir medo, né? Tipo, eu antes, tipo, coitada da minha mãe, eu fico pensando hoje em dia, né? Porque, se, né, aconteceu uma coisa agora, acontecer alguma coisa com o meu filho, então acho que essa coisa da mãe leoa, assim, sabe, tipo, dessa coisa do cuidar, isso acho que nasceu muito forte em mim, e eu brinco, as minhas amigas brincavam, né, que eu sou aquariana, né, coração gelado, então tipo, ai, guria, eu não choro em filme, tipo,
Gente, eu virei... Bom, a Ju sabe, né? Tipo, eu não posso falar dessas coisas que, tipo, já começam a me emocionar e tal. E então, isso tudo foi uma transformação muito grande pra mim, né? Do que eu era antes, assim. Me ver dessa forma, né? Então, acho que é isso também, essa coisa muito de leoa, de, tipo, cuidar da cria, assim, uma coisa que, nossa, nunca imaginei, mas, assim, né? Mas, Michele, sabe que até eu conversei com a Ju também outro dia sobre essa... nem sei, é dicotomia quando a gente fala... Ambivalência. Tá? Essa ambivalência. Que é uma leoa que, tipo, realmente pela cria, mas é uma vulnerabilidade proporcional. Porque andar de avião é um problema, tudo é um problema, tu fica com muito medo. A guerra é um problema, tudo bom, eu tive que parar de ver coisas. O meu marido disse, eu já tava quase caindo aos prantos, já tava tendo negócio. Porque Instagram, né, aquilo vai te mostrando. Eu não podia ver mais negócio de guerra. Isso tu sentiu no início do puerpério ou foi depois? Agora. No início do puerpério, muito essa coisa do medo, de nascer esse medo, e essa coisa da mãe leoa. Mas a gente fica, né, muito com isso, tipo, daí entram essas neuroses que tu fica pensando, mas eu tive andar de avião, ai, que besteira. Tanta besteira. Eu tive eu gostei muito, mas tipo, mas aí tu fica pensando, tipo, eu não posso morrer. Gente, é uma coisa ridícula de pensar, mas as mães pensam. Tipo, não, mãe vai ser, né? Mas eu tive durante o puerpério mesmo, eu me lembro dessa vez que eu falei pro Anderson que ele ficava só com a parte boa. E uma outra vez aleatória, eu tava amamentando, aleatória e exausta, né, de não dormir, enfim. E eu me lembro de começar a chorar muito. De exaustão. Muito, de tudo. Sim. E ele falava assim, mas o que é, Clarice? Eu disse, como é que eu vou fazer pra proteger ele pra sempre? Tipo, é muito tempo, é muita coisa. Né? É uma sensação assim de que tu tem que proteger. Sim. E aí o tempo vai passando, a gente vê que nem só de proteção a gente tá protegendo também a filha da gente, né? Mas me lembro de no puerpério eu ter tido, assim, um negócio, assim, de olhar pra ele tão pequeno e pensar assim, ó, como é que eu vou fazer pra proteger essa criança pra sempre? Exato, porque um bebê não sobrevive sozinho, tipo... E às vezes, de noite, eu meio que... De noite, muitas vezes, quando tava botando pra dormir, aquela coisa do, eu vou acordar, não sei o que, tipo, às vezes, tipo, também vinha aquele choro, assim, escorria aquela lágrima. Então, é uma coisa muito louca. E tu fazia tá respirando. Deixa eu ver se tá respirando. Ou tá respirando, ou não era tanto assim. O meu marido, por incrível que pareça, ele tem um pouco mais essa parte mãe, que eu não... porque tá lá na tua mãe, tu não vai mandar mensagem, deixa tá bem, entendeu? Eu brinco que ele é mais essa parte mãe do que eu, assim. Eu já consigo, tipo, dar uma desligada hoje em dia, né? E uma coisa boa também, quando eu ia trabalhar, que ele ficava lá no sling, tipo, eu ia e deixava, e eu tava tranquila, eu esquecia, eu tava lá focada no meu trabalho, né? Porque isso também foi uma das coisas que... Eu fiquei sem trabalhar no último trimestre, né? Eu fiquei por opção, porque eu tava super bem por causa da pandemia. E aí, então, pra mim fez muita falta isso de... Ter o teu espaço de trabalhar, é importante, sair, né? ter que mergulhar numa coisa que talvez eu não tivesse preparado naquele momento, né? Então, eu voltar a trabalhar também foi uma coisa boa, assim. Então, talvez eu tivesse... Pra mim foi maravilhoso voltar a trabalhar também. E eu me lembro até hoje, uma colega minha falou assim, ó, ai, tu deve estar cansada. Não, era do doutorado até, que eu tava fazendo as pesquisas e tal, trabalho com pesquisa experimental e é literalmente trabalhoso, assim, né? Sim, ainda mais trabalho manual, né? Cansadinho. Né? Mas aí ela, isso aqui, tu deve estar, isso aqui é muito cansativo, né? Eu disse, guria, eu venho pra cá. Eu vou numa alegria. Eu venho numa alegria. Eu tô aqui, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô descansando. Ser mãe é bem mais trabalhoso do que mexer aqui. Beleza, a gente tá falando de cenários favoráveis, né? Vocês tiveram cenários, apesar da pandemia, vocês tiveram todo o auxílio, vocês tiveram o auxílio do pai da criança, né? E naquele cenário, e mesmo assim vocês sentiram, né? Emoções mais negativas, né? Ou desconfortáveis, né? Bem desconfortáveis, flutuações, né, de humor também. Imagine num cenário em que o contexto não é assim, né? Em que o pai recebe um dia ou 5 dias, uma semana de folga ali, né? De
Sim, dá licença. Licença paternidade agora. A gente não tem a mínima condição. Por isso que a gente aprende a dessa julgar mulher, menos, sabe? Eu não vou dizer não julgar, porque a gente é ser humano e ele mexe, faz alguma coisa, sabe? Sim. Mas assim, por isso que tu aprende a julgar menos, a ser menos crítico. Porque eu fico pensando assim numa criação, né? Uma maternidade ou numa paternidade solo, né? Nossa. Eu acho bem realmente, ou em condições, por exemplo, né? Eu tenho uma grande amiga que o filho nasceu com uma condição que também... De saúde. Né, de saúde, que também acarreta uma outra demanda. Então, tu já tá numa condição, né, como a Ju falou, de vulnerabilidade, questões hormonais, reorganização familiar, do casamento, do isso, daquilo, e tem outras vulnerabilidades. E ainda vem outras questões, né? E por isso que a gente tem que ter muito apoio, de rede de apoio, e não só de rede de apoio. Eu acho que as pessoas ainda são saúde muito primária, resistentes, né? a acompanhamento psicoterapêutico. As pessoas têm muita resistência à utilização de medicações, né? Então, isso eu acho que a gente teria que conversar muito, né? E quanto mais a gente dialoga e traz essas abordagens, porque às vezes a pessoa vai precisar de ajuda extra, né? Que a mente e o corpo dela talvez não deem conta de uma demanda, né? Eu brinco que eu fui mimada, que eu tinha que ser um pouco mais deixada até para eu aprender a me virar. Brincadeira, né? Eu acho que, na verdade, tudo que aconteceu foi porque eu tenho uma rede muito boa. E eu, às vezes, achava que, não, mas eu e meu marido, que era só nós e tal. E não, a rede é vovó, é tio, enfim, né? E é bem isso, eu tiro o chapéu para as mães solo, até quem pensa um dia, porque tem mulheres que, às vezes, querem essa opção de ter o filho. Não tem o pai, mas querem ter filhos, né? De ter uma rede legal para suprir isso. Assim, organizada, sabe? Porque tem que ter. Porque eu fico pensando assim, eu brinco, né? Que eu e meu marido, a gente decidiu na nossa organização que os dois sofriam juntos. Tem casais que vão alternando, tipo, então eu vou e daí tu dorme, essa noite eu durmo e tal. Vocês decidiram os dois sofrer juntos? A gente decidiu que a gente achava melhor para nós dois, porque assim... Ele acabava que eu ia acordar, eu ia lá dar mamar. Teoricamente, ele não podia fazer nada, porque eu que tinha que amamentar, né? Sim. Mas ele acordava e disse, eu acabo acordando, eu não consigo voltar a dormir, porque eu fico preocupado se tu tá precisando de alguma coisa. Então, ele ia comigo, aí botava uma almofada no braço, porque daí pra amamentar. Aí pegava a fraldinha que caiu no chão. Aí, são coisas bestas, né? Tipo, o bico que caiu daí, tu não pode mexer com a criança, porque aquele momento, ela não fica no berço. Tu mal dá uma mexida lá, acorda, né? Aqueles minutos de tensão, assim, que tem memes. Vamos desativar a bomba. Tu vai assim, ó, tipo... E aí, tu tem que aprender a te comunicar com a pessoa em sinais, né? Porque, tipo, é tudo sinais, porque tu não pode acordar a criança, Deus o livre, tu acordar a criança. Então, tipo, nesse momento, eu ficava imaginando, tipo, imagina a criança fez um cocô, que, assim, sujou toda a cama dela. Tá com a criança no colo, aí tu tem que tirar é o caos, entendeu? São coisas que a gente não imagina antes de ter o filho. Então, a pessoa sozinha é muito mais complicado. E aí, eu sei que a gente ia os dois juntos, então, por isso que eu brinco, eu sou mal acostumada. E eu tive amigas que realmente, tipo, foram... Tava no relacionamento, terminou, tipo, e passou esse puerpério, tipo, sozinha. Teve ajuda de vó e vó, mas sozinha. De noite, quem é que tava lá? Ela. Só ela e a criança. E deu. E tu sabe que muito isso puxado. É uma... que tu falou de ter sido mimada, né? Eu acho que... Não é um mimado. Né? Na verdade, o que todo mundo deveria ter, né? Eu também tive a sorte de ter, né? Bastante essa relação com o meu marido, da gente... pegar junto e tal, um pouco junto, porque ainda por mais que se trabalhe isso, não é igual. Né? É que a criança tem... Pra mulher e pro homem, mas hoje em dia eu me questiono assim, hoje que eu tenho filho, e tipo assim, passei por esse processo, meu filho nasceu ok, vencemos, digamos, essa etapa, eu tenho muito medo de ter um segundo.
Porque eu fico pensando assim, ó... Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de e, novo. tipo, e será que vai dar bem certo, assim? Que nem... Mas tudo bonitinho, dá tudo tão certo. Então, assim, são coisas que hoje em dia, lógico, meu filho tem 2 anos. É que eu também tô, né, não tô muito nova. Então, não tem, assim, se eu tivesse aquele... Sim. Assim, sim. eu tive daqui agora... quando eu quiser... Tem que Como ter uma a coisa energia, tá mais né? curtinha, eu já fico me questionando, assim, né? Sim. Mas tem gente que quer engatar um no outro. Tipo, nessa vontade não veio. Ainda não veio. E é bem isso. Eu também tenho essa sensação de, tipo, poxa, deu tudo tão certo. Tipo, eu já tô com 40 anos, né? Tipo, vou ter de novo. Eu não vou dormir de novo, pelo amor de Deus. O sono pra mim foi algo... Pode acontecer, isso, né? que não foi um bebê difícil. Sim. E tu não sabe. E é esse que é a coisa mais linda e a coisa mais apavorante da maternidade. Tu não sabe como é que vai ser. Não faz a menor ideia. Não sabe. Sim. Tem como saber? Pra mim é apavorante isso aí. Não sei como é que vai ser. Não saber. Mas é aí que tá, que tu te descobre que vai tu não dar tem controle de nada. Sim. Na vida, a gente não tem controle de nada. Sim. Enfim. Eu tava lembrando, assim, outro cenário mais difícil que tem a ver com... Quando eu fiz as entrevistas do meu mestrado, até escrevi um artigo que não tá publicado ainda. Mas que foi estudo de caso, então é mais difícil, assim, né? Que era uma mulher com fibrose cística que ela tinha que decidir se ela teria ou não filhos, né? Porque ela queria muito. Sim. E a questão é que quando quem tem fibrose cística, decai muito a capacidade pulmonar, né? Decai, assim, despenca. E no parto ali, ela precisou fazer... Eu não vou contar, assim, toda a história, assim, mas deu muitas complicações. E no fim, ela ficou mal, ela teve que fazer um parto de emergência. E ainda lá com oxigênio, né, respirando, e teve que se sobreviver. E ainda passando pelo puerpério e ainda querendo ver aquele bebezinho, assim. É bem então, ela pesado, sentiu, né? Esse assim. medo, que eu fico pensando que esse medo que a gente sentiu, né? Eu fico me colocando no lugar dela e pensando o medo de fato, a potência desse medo, né? Iminente. Eu não consigo nem pensar, assim. Que é isso que eu falei, tipo, a gente... não se dá nem ao direito mais de morrer, porque é bem isso, tu quer estar ali para cuidar do teu filho e esse medo iminente, tipo, né, é uma coisa muito... Tem que ter coragem, né? Muita coragem. Tem que ter muita coragem. Eu vi o caso agora até de uma menina que ela teve câncer, engravidou, e voltou a ter depois de novo, e ela veio a falecer. Um gurizinho tem, sei lá, acho que 3 anos, né? Gente, isso me dá uma dor. Bom, ela queria muito ser mãe e tal, tipo... Mas isso me dá uma... As mães se compadecem, sabe? Tipo, quando uma outra mãe morre ou acontece alguma coisa assim, tipo, tu fica assim, meu Deus, tipo... É muito interessante, né? Que as mães também, elas têm um laço que une. Depois que tu vira mãe, isso, né? Tu entende, é muito engraçado isso. E às vezes é meio chato, porque a gente tem que cuidar, porque quando não tem outras mães, isso era uma coisa que me irritava muito, né? Aquela coisa de a mãe, né? Isso, às vezes aquilo, eu né? A gente tem que cuidar. Mas eu entendo. Mas eu também entendo que, tipo, a gente tem que dar uma cuidada. Mas é muito interessante que tem um laço invisível, assim, porque eu acho que tu te vê naquela outra pessoa e tu sabe, tipo, tá passando um trabalho. Tá sendo difícil, sabe? Tu entende aquele sentimento, assim. E eu odiava quando me falavam isso. Porque quando tu for mãe... quer dizer que eu sou menos mulher, que eu faço menos trabalho. Eu sinto isso agora. E eu acho que tá errado. Eu acho que tá certíssimo. Não é menos mulher porque tu não é mãe. Tanto que hoje em dia a gente tem essa capacidade de escolha, né? Que era o que tava se falando, ser ou não ser mãe, né? E eu acho que se a mulher não quer ser mãe, não quer ser mãe, ponto, beleza. Eu acho que é muito bom a gente poder escolher isso, né? Mas quando tu vira mãe, tu vira uma chavezinha, assim. É muito interessante. Tu vira uma chave de, sei lá, de autoconhecimento de coisas que tu nunca imaginou que tu podia sentir ou fazer, sabe? É muito interessante, assim. Mas eu acho que tem pessoas que não necessariamente precisam ser mãe pra sentir isso. Sim. Eu, talvez, né? virando mãe, eu senti coisas que pra mim foram boas. Eu acho que sempre vai ser bom, né?
enfim. Que apesar de difícil, no momento foram boas, né? Sim. Mas eu sempre senti, assim, que em momentos muito ruins da minha vida, ruins não, momentos de transformação, em que aconteceram coisas que mudaram a minha vida, ao mesmo tempo era muito ruim, ao mesmo tempo era muito bom, porque era uma mudança que estava acontecendo, sabe? E depois, quando tudo passava, tipo, pá, olha aí, né? Que legal. Então, eu acho que também tem isso, né? Da mudança, né? De ver o aprendizado, né? Eu acho que, enfim, né? Pra quem tá pensando em ser mãe, pra quem é mãe agora mais recente, eu acho que a gente trouxe aqui bastante essa coisa da falta de controle que a gente tem mesmo, né? Então, lógico, quando quem pensa em engravidar, pensa que vai dar tudo certo e tudo bem. Mas, assim, tem que já ir com a cabeça um pouco mais aberta, né? Que, assim, hoje em dia a gente vem de uma geração que tá tendo filhos mais tarde, então, quanto mais tarde a gente se torna mãe, tem mais probabilidade de algumas coisas acontecer, né? Outra coisa, assim, que eu fico pensando, quando a gente fica assim, eu quero muito uma menina, eu quero um menino, de repente, então, tu ainda não tá tão preparado para toda essa atmosfera do total descontrole que é, sabe? Porque, sabe aquele assim, que venha com saúde, que venha com saúde, é a coisa que mais vai fazer sentido, né? E, às vezes, vai ter condições em que a pessoa vai ter que administrar ali, né, tanto da situação da mãe quanto do filho, enfim, é uma relação, um elo que a gente fica nessa angústia do não posso morrer, eu tenho que proteger ele de tudo, mas a vida, ela é um processo contínuo, dinâmico e que a gente não tem tanto como interferir, né? São sentimentos de impotência, né, e de descontrole total, né? Que é coisa que... E pra quem é ansioso é triplo. É muito bom. É muito bom, assim. Mas é legal, porque daí tu também aprende meio que dar uma controlada nisso, assim, dentro do possível, tu vai tentando, vendo que tu tem que controlar, né, e tipo, era isso, né? O que dá pra controlar até certo ponto, né, e saber que tem coisas que mesmo controlando um pouquinho vai sair de um outro jeito que a gente nunca imaginou, né? Exatamente. Vocês gostariam de acho que vocês já foram para os encerramentos, né? Se quiserem falar mais alguma coisa do que não foi dito e também falar dos projetos, né? Porque eu sempre deixo, assim, a parte dos projetos. Eu não sei, acho que a gente falou tanta coisa já. A gente falou bastante. A gente foi do puerpério até já... Até para todo sempre. Para todo sempre. Não, foi assim... Foi rápido. Mas aqui eu tenho no Instagram @clapenha, que é destinado para gestantes, então tem bastante informações lá sobre exercícios físicos, algumas sugestões de exercício, então para quem está tentando engravidar, né, e quer algumas dicas e sugestões, pode seguir lá que tu trabalha com reabilitação de assoalho pélvico, essas coisas assim. Não, eu até assim, dou pinceladas dentro do que eu posso trabalhar, né? Porque hoje em dia tem... Mas não é o foco, né? Não é o foco, tem especialistas, né? Tão importantes. Porque isso a gente não falou do puerpério, né? Nem de nada, mas que o assoalho pélvico é uma região ali, né? Períneo, controle urinário, são coisas que muitas gestantes acabam tendo... disfunção, e aí para isso existem fisioterapeutas maravilhosos, especializados nessa reabilitação, né? Eu, como educadora física, o meu cuidado é para não piorar uma situação que, né, não expor a gestante numa condição que ela acabe facilitando, que mais propensa a essas questões. Bom, eu acabo pegando, então, não necessariamente no puerpério, porque tá muito envolvida, mas quando a mãe começa a voltar, então mas essa também questão... tem a ver com a autoestima da mulher, né? Que é muito importante, né? Quando a mãe começa a conseguir voltar, assim, a fazer algumas coisinhas pra ela, né? E todas essas alterações que a gente tem no nosso corpo, né? E aí acaba ouvindo
aquela parte estética também, né? Então, tipo, eu fiquei com um pouquinho de sobra de pele na barriga, ou tipo, nossa, Michele, o meu rosto tá assim, ó, porque a gente nota no rosto também, tipo, aquela olheira, aquele rosto, assim, tipo, cansado, né? Eu brinco, né? Eu me cuidava, fazia meu skincare, fazia tudo, né? E eu senti que deu um baque ali no meu colágeno, minhas amigas. E então, tipo, acabo pegando também bastante as mulheres dessa faixa etária e dando esse up, assim. Porque também é outra coisa que é importante, que a gente não falou, é se ver de novo como mulher. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente não só se ver como mãe. Algumas mulheres isso acaba ficando muito forte, assim, vive muito intensamente essa coisa da maternidade. Eu fui uma mulher que a minha rota de fuga, então, digamos assim, para, né, me reencontrar de novo foi isso, de trabalhar, de ter meu espaço e me ver de novo como mulher e me arrumar e, né, e também porque eu trabalho com isso, então, tipo, tudo foi uma bola de neve ali. E então eu acabo pegando muitas mulheres assim também, tipo, né, que vão lá, tipo, Michele, quero dar uma cuidada, quero isso, e voltar a essa parte do ser mulher também, que é muito importante, assim, a gente não se apagar só por uma vida de mãe, né, e voltar. Não esquecer da gente, buscar a nossa individualidade, gente, né, nossos cuidados. Os nossos cuidados, é difícil, né, e é difícil manter, mas é o que eu digo, apenas volta. Michele, a primeira coisa que eu fiz depois que eu amamentei foi botar botox. Olha aí, viu? Olha aí. Eu tava contando, eu tava no processo de desmame. Agora ela põe botox. Olha aí. Pode ser a coisa mais bizarra, mas que coisa ridícula que é botar botox. Tu tem tanta coisa pra fazer, mas, gente, é que isso mexe com a autoestima da pessoa. Sim, a pessoa vai mexe, querer claro. tentar, de alguma maneira... Eu quero me ver de novo no espelho, eu quero me ver eu como eu era antes um pouco, sabe? E vai ser por onde ela achar necessário naquele momento, por onde né? for, né? Que vai acontecer. Então, isso acontece muito, claro, no consultório. As pacientes vêm, tipo, preciso fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu disse, tá, vamos lá. Então, vamos devagarinho. Um dado não de consultório, de atendimento de mães, e que eu tô notando agora na prática, é um dado não estatístico, é um dado meu de observação, tá? 3 anos, as mulheres parece que voltam. 3 anos do filho. Eu ficava com muitas alunas que eu acompanhava toda a gestação, com 3 anos elas voltavam. Olha que interessante. E volta até melhor. Voltava com tudo. Então, a gente precisa respeitar um período que é mais... Que é o que eu tô agora? Que é um baita período. É um mega período. Tu já tá na fase, né? Tu já tá na fase que tu tá fazendo aqui, ó. Assim, já tá aqui, a rampa já tá, ó. Já tô me sentindo. Já tá indo pro topo lá, já tá aqui, ó. Mas tem que respeitar esse período que realmente, de repente, é mais demandante, né? E a gente fica mais confuso e tal. Mas, normalmente, ali 3 anos, a mulher volta. E eu vejo que mães... Eu vou dizer que, tipo, eu me senti... até melhor, mais bonita e mais tudo depois da... Eu percebo mulheres que ficam mais bonitas depois da gestação. Mais bonitas e tu fica mais empoderada de ti. Tipo, tu te sente, eu acho que também por essa coisa da... Confiante, tipo, autoconfiança? Da cria, de tu tem que cuidar se acontecer alguma coisa, então eu tenho que fazer e, tipo, tu vai e manda ver, sabe? Eu sinto isso também. Era o que nós estávamos falando no episódio 5 da autoestima, né? Que tem todos esses pilares que é trabalhado na gestação e no puerpério e depois também, né? Sim, Então é isso, mas já tá subindo a rampa. E aquela teve outro filho, que foi doutorado, né? Teve 2 filhos. Sim, ele nasceu em agosto, então. Gente, esse filho eu não acho tão complicado. Esse é complicado, né? Esse foi bem complicado, guria. Olha, nasceu assim a pau e corda. Gente, com filho ainda. Essa parte acadêmica eu acho é puxada. É puxada, né? Logo que o Bento nasceu ali, enfim, deu tudo certo. Aí só a reta final que é sempre mais. Sim, tem um estresse. Eu queria continuar, mas nosso tempo tá encerrando. A gente pode vir de novo. A gente pode falar de outra parte, né? Do puerpério, da infância, primeira infância, o que fazer. Da autoestima da mulher, da individualidade. Vamos marcar o dia da minha transformação. Transformação a gente pode fazer. Boa, claro. A gente pode falar de Terrible 2, ó, a Cláudia tá passando. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é se vocês sabem... várias mulheres já relataram que dá um declínio no colágeno
depois que tem alguma explicação científica para isso? Posso te dar alguma explicação fisiológica. A gente tem aumento da prolactina. A prolactina faz com que a gente tenha uma degradação do colágeno. Então, a gente está aumentando, tu tem esse aumento. A questão do sono... eu tive tanto... Tanto que, às vezes, a gente não... dependendo da fase que a mãe tá... Primeiro, se tá amamentando, não pode fazer certos tratamentos. E se tu tá com essa degradação, a gente faz coisas que vão ajudar ali, mas, enfim. A questão do sono, então, a gente tem muita formação hormonal ali, picos de melatonina, hormônio de crescimento, e tudo isso daí vai influenciar na saúde da nossa pele. Então, sono, estresse, a prolactina... Então, toda essa alteração vai fazer com que a gente tenha um declínio ali do colágeno também, né? Então, tem essa baixa aí, sim. Mulheres, então, né, procurem. Gente, tem tratamento, tem solução. Hoje em dia tem muita coisa que dá pra fazer. Porque minha barriga não voltou a ficar aquela pelezinha, dá pra tratar. Tem uma gama de tratamentos que a gente consegue. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Muito. Tem muitos aparelhos que ajudam, não precisa de cirurgia plástica, né? Sim. A cirurgia a gente hoje em dia, tipo, se precisar, assim, mas hoje em dia a gente trabalha com prevenção, né? Então, tu vai prevenindo, vai estimulando teu corpo. A gente tá indo contra um processo de envelhecimento, que é o normal, né? Mas a gente consegue dar uma retardada muito boa, tanto que hoje em dia, né? Vamos pegar as mães hoje. Tá com quantos anos? 39. 39, eu tenho 40. A gente pega mulheres, há algum tempo atrás, na nossa faixa etária. Nossa, eram senhorinhas. E então, a gente... E também, por isso, né, as mulheres a gente está vivendo mais, tem uma expectativa de vida maior, e acaba que a gente também quer ficar melhor, né, e a gente parece mais jovem, né, não adianta, tipo, tem uma expectativa, um cuidado também, né, e tem muitos tratamentos para fazer hoje em dia, e quanto a isso não tem que se preocupar. Eu brinco, né, dá aquele declínio ali, mas depois não te preocupa que só vai. E muitos exercícios também, né. Exercício físico, não, é tudo, alimentação, exercício, terapia da cabeça também, porque se a cabeça não tá boa, não adianta querer fazer exercício, porque não vai dar certo. É isso aí. Os dois juntos. Pessoal, então, infelizmente estamos encerrando esse episódio, que eu adorei gravar com vocês. Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. Eu gostei, me senti bem leve, apesar de ser um tema, né? Apesar de ficar um pouco nervosa, preocupada, né, Ju? Preocupada, o que vai acontecer? É bom que aí quando chega a vez de quem vai ter, de repente pensa assim, tirei de letra. Eu não gostava muito porque agora tem um outro lado que é a maternidade real demais, assim, até eu achava. Tipo, era tudo um horror, sabe? Eu não gostava muito também, tipo, desses dois lá muito romantizado e muito real também. Eu disse, a gente dá um tempo, sabe? Ai, pelo amor de Deus, né? E aqueles que comem placenta, né? Ai, meu Deus. Bom, isso daí... Não julgando, mas eu senti um nojo. Tem um pessoal que extrapola um pouquinho. Mas, enfim, então, tipo... tem a parte real que a gente tem que passar, mas ao mesmo tempo não é só isso, tipo, né? Tem as coisas boas, enfim, até pra dar uma amenizada pro pessoal. As coisas boas, coisas ruins, como tudo, né? Como tudo na vida, né? Eu só queria deixar um recado, assim, pra depressão pós-parto. Se vocês têm dúvidas, se alguém tem dúvidas sobre isso, assim, consultem, vão consultar alguém, ou pro profissional, psicólogo, psiquiatra, de confiança para poder fazer essa avaliação, tá? Porque como elas falaram, tá sempre muita coisa e às vezes as mulheres não percebem, né? Até para avisar a rede de apoio, né? Fazer algumas observações, né? Então, prestem atenção ali no puerpério, se o puerpério, né? Parece que aquele puerpério não acaba nunca, né? Quando a tristeza fica muito profunda, quando as mulheres ficam com uma falta de energia muito grande, já tem, né? Mas assim, é muito além, como por exemplo, não conseguir pegar o filho, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas fiquem atentas então à rejeição ao bebê, a anedonia, a falta de prazer do que sentia antes,
Então fiquem atentos, né? Porque isso é sério e isso é importante para os primeiros dias do bebê também, né? E a mulher, ela precisa dessa atenção. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. E, por favor, deixe seus comentários, que a gente vai ter outros, vão ter outros episódios de puerpério e depois da individualidade da mulher, né? Depois de ser mãe, que eu gosto também desse assunto. Deixe os comentários, curtam o canal e se inscrevam, tá bom? Um beijo e até mais.